E esta semana de feriadão aqui em João Pessoa, a decisão foi anunciada pelo governador João Azevedo como uma medida de tentar conter o avanço da Covid-19 aqui no estado. Quem tem os detalhes para a gente sobre isso é o repórter Túlio Lopes, que está aqui na tela. Túlio. Exatamente, Bruno. Nessa semana nós estamos cumprindo o decreto governamental que antecipa feriados e fechou bares e restaurantes aqui em João Pessoa e em toda a Paraíba. Também repartições públicas anteciparam o feriado. Nessa segunda foi criado um novo feriado para completar a agenda. Amanhã, na terça, foi antecipado o feriado de 30 de março, que seria o de Tiradentes. Na quarta-feira foi antecipado o feriado de Corpus Christi. Na quinta-feira, antecipação do feriado de 5 de agosto, aniversário de João Pessoa. E na sexta-feira, a antecipação da Sexta-feira Santa, que cumpre, na verdade, o feriado real, que seria no fim dessa semana. Para entender um pouco sobre como essa antecipação vai afetar as empresas, os trabalhadores, nós conversamos hoje com a advogada trabalhista, Daniela Dutra, que vai explicar para você que está em casa como funciona essa antecipação do feriado, o que muda para o trabalhador e para a empresa, caso haja algum prejuízo. Bom dia, Daniela. Você pode explicar para a gente como acontece esse processo? Bom dia, Túlio. Bom dia a todos. A antecipação de feriados é uma medida legal, uma medida jurídica, e se justifica através da medida provisória, tendo em vista a situação de urgência que nós estamos vivendo decorrente da pandemia. Então, a antecipação do feriado visa justamente coibir essa disseminação do coronavírus. Então, é plenamente aplicável às entidades empresariais, e as empresas elas podem utilizar de alguns mecanismos, caso mesmo assim elas queiram abrir, né? Então, o ideal é que a empresa verifique se ela tem essa autorização para funcionar no feriado. Então, nós temos o decreto 27.048 de 49 e diversas portarias que listam quais são as atividades que podem funcionar. Porque, caso a empresa funcione sem essa autorização, ela pode pagar uma multa de até R$4.000. E quanto aos contratos de trabalho, caso mesmo assim a empresa se mantenha aberta, ela deve ou realizar o pagamento em dobro dos feriados trabalhados, ou fornecer uma folga compensatória dentro do mesmo mês, ou estipular um banco de horas individual por escrito com cada empregado, para que essa compensação seja feita em até 6 meses. No caso do funcionário não poder cumprir essas medidas, não quiser até trabalhar no feriado, ele tem esse direito? Então, a empresa ela tem um poder diretivo, né? Então, a empresa ela decide como que vai realizar o seu funcionamento. O empregado ele não tem essa autonomia para definir o dia que ele vai ou não trabalhar, tá? A empresa cumpre a obrigação, né? Tem a obrigação de ou realizar o pagamento em dobro ou fornecer a folga, então isso ela tem que fazer, mas o empregado ele não pode se recusar a trabalhar. Caso ele se recuse, ele inclusive, além de receber, de ter considerado aquele dia como falta e descontado no contra-cheque, ele pode receber uma sanção disciplinar pelo ato de insubordinação. Bruno, nós vimos aqui que até o dia 5 de agosto foi antecipado para essa semana. No caso, no feriado realmente, lá em agosto, essa empresa pode parar novamente ou ela deve funcionar normalmente? Pronto, como esse feriado foi antecipado, o gozo desse feriado, dia 5 de agosto, foi para agora, né? Então, esse dia 5 de agosto vai ser um dia comum de normal trabalho. No caso do funcionário da empresa não entrar em um consenso sobre o funcionamento nessa semana, o que será possível fazer por conta do cumprimento do decreto governamental? Então, caso o funcionário realmente se recuse a trabalhar, haverá o desconto daquele dia que não foi trabalhado no contra-cheque, né? Nós não orientamos uma demissão por justa causa ou algo nesse sentido, porque é apenas um ato isolado, né? Não justifica nesse sentido, mas ele pode sim receber uma advertência pela recusa ao trabalho, mesmo a empresa precisando. E no caso do decreto governamental institui outras semanas contra a contaminação do coronavírus, que não possam mais, não sei se vai ter tanto feriado para antecipar. Será possível que crie novo, por exemplo, um lockdown e pare das empresas de trabalhar, que não são essenciais? Como será feito esse processo? Eu acredito que se os casos realmente se manterem, nós chegaremos nessa medida do lockdown, do fechamento, como foi ano passado, né? Então, nessas situações, é o que nós clamamos para que haja medidas governamentais, né? Então, ano passado nós tivemos 2 medidas provisórias de cunho trabalhista que trouxeram o benefício emergencial, a suspensão do contrato de trabalho, a redução, fazer um banco de horas especial, antecipar férias. Nós tivemos várias
medidas. Atualmente nós não temos nenhuma medida. Então, caso feche tudo, o empregado ele fica sem trabalhar, ele não vai ao estabelecimento empresarial, mas ele deve continuar recebendo. É isso, Bruno. Todas as dúvidas podem ser esclarecidas mais lendo o decreto. Qualquer coisa, fala com a gente, manda sua mensagem, tire sua dúvida. Para saber os resultados para as empresas, que como a gente viu com a Daniela, podem pagar multa de até R$4.000, nós falamos com um economista que vai também tirar essas dúvidas nossas por conta do que o decreto pode ou não fazer contra as empresas e como essa economia que está sendo afetada com o fechamento vai repercutir para a população e também para o nosso estado. Fica ligado no VT agora. Isso vai ter impacto do lado econômico. Só que nós temos dois problemas hoje concomitantes, né? De um lado a gente tem um problema de saúde e de um outro a gente tem um problema econômico. A experiência internacional tem mostrado que alguns países também têm vivenciado esse mesmo problema, mas têm lidado com dois tipos de pacotes distintos. De um lado tem o governo dando assistência social, né, quanto à prevenção de novas contaminações, quanto à Covid-19, e por outro também foram criados planos econômicos com o propósito de manter o fluxo de caixas de pequenas e microempresas nesses países, que é algo parecido com o que vem sendo adotado aqui no estado, como foi decretado essa semana pelo governador. De um lado a gente percebe que essas medidas, nem todas as empresas elas têm acesso a meios de atendimento online, né? E isso foi o impacto maior, talvez tenha sido no último ano. Algumas conseguiram se adaptar, mas o setor de atacado e varejo em um sistema online, ele ainda é muito restrito a um grupo muito pequeno de empresas, né? Então isso acaba tendo um impacto muito grande no setor comercial. Algumas empresas que têm um fluxo de caixa, por exemplo, bares, restaurantes, que dependem do lado presencial, né? Foi criado alguns pacotes aí para dar assistência e tentar diminuir esses efeitos negativos dessas medidas de contenção à mobilidade urbana. Quem folgou nesse feriado e quem vai folgar mais nessa semana, fique em casa, mantenha o distanciamento social para que os números venham cair e nós podemos voltar à normalidade em breve. Para aqueles que vão trabalhar, tenham cuidado com o encaminhamento ao trabalho. No local também usem máscara, álcool em gel e todas as medidas de segurança. Para as empresas que estão sendo fechadas e possivelmente vão abrir, haverá recuperação por conta que a saúde eleva a economia. Então todos nós estamos juntos aqui, cuidando e combatendo o coronavírus. Realmente, Túlio, obrigado pelas informações.